Olá, eu sou Ana Alturas, sou psicóloga, psicoterapeuta do Gabinete de Psicologia. Hoje, neste programa, vamos falar do que é necessário para ser um psicólogo, o que é ser estagiário hoje em dia em Portugal, de psicologia. Temos presentes duas colegas, a doutora Sofia Azevedo, a doutora Beatriz Caló, e gostaria de começar a ouvir a doutora Beatriz, porque terminou o curso já há algum tempo, já foi estagiária e gostaria de perceber um bocadinho a sua experiência e o que é que tem para nos dizer. Olá, muito bom dia a todas. Sim, entretanto, já não sou estagiária, não é? Portanto, já comecei a minha atividade profissional enquanto psicóloga efetiva da Ordem dos Psicólogos. E o meu estágio foi um bocadinho particular porque começou antes da pandemia e terminou em pandemia. Portanto, houve aqui uma série de adaptações que foram necessárias, mas que acabou por ser bastante diferente do que eu estava à espera quando comecei. Realidades diferentes. Exatamente. Portanto, as principais dificuldades aqui com o início da pandemia foram as máscaras, a distância. Confesso que fiquei bastante assustada quando tivemos todas que ir para casa e quando começou o estado de emergência. No entanto, foi bastante ao longo depois da adaptação e de processar toda a informação de uma nova realidade, vi a minha prática profissional, a minha prática clínica crescer, exatamente, e a adaptar as máscaras e a distância, e hoje estou bastante adepta até do online, apesar de estar muito presencialmente, também a dar consultas presenciais no gabinete. O online continua a ser uma realidade que gosto e que sinto que veio para ficar. Para ficar e que as pessoas aderem e que não existe qualquer tipo de impacto no sucesso que a terapia na questão pode da ter. relação. Na questão da relação terapêutica, exatamente. Apesar de no início ter sido assustador, como é que eu vou criar uma relação terapêutica à distância, por nunca ter feito consultas online naquela fase, e portanto foi ali um desafio, mas que sinto que foi superado e que hoje está completamente integrado na prática e que acho que vem para ficar, como a doutora Ana disse muito bem. Sofia. Eu tenho outra perspectiva, no sentido em que não tive a componente de começar presencial, porque o meu ano profissional júnior começou já em pandemia, portanto em 2021, e portanto não tive a parte presencial, porque tive a parte presencial, mas já com máscaras, mas por outro lado também já estavam as regras bem estabelecidas e aquele medo inicial talvez já tivesse passado e as pessoas estivessem ligeiramente mais tranquilas. Mas porque eu comecei já em pandemia, acho que há outras questões que surgiram, nomeadamente com a procura de estágio profissional numa era em que não nos podíamos deslocar presencialmente aos locais e portanto teria que ser tudo via e-mail, muitas vezes enviando e-mails para locais com os quais não tivemos resposta e portanto gera alguma frustração para os recém-formados em psicologia que procuram uma oportunidade para ingressar no ano profissional júnior. E depois a questão de, já em estágio profissional, como a Beatriz falou, das máscaras, que nos condiciona um bocadinho na questão de não conseguirmos perceber as emoções dos pacientes, muitas vezes, ou não tão bem como seria sem máscara, neste caso. Mas lá está, o online acaba por trazer esta questão e muitas vezes, e já tenho esta experiência de que muitas vezes os pacientes preferem a componente online por conseguirem, não só nós percebemos melhor os pacientes, mas eles também conseguirem ver a nossa expressão emocional, que também é importante para eles, para se sentirem confortáveis e mais à vontade. E portanto o online veio aqui compensar essa questão da máscara e lá está, eu também nunca tinha tido experiência do online e por vezes estar um bocadinho reticente no início de será que vai ser tão fácil construir a relação terapêutica como presencialmente, mas acho que de facto essa questão não se impõe, só que de facto há coisas que se podem notar mais presencialmente, algumas formas de estar, mesmo no comportamento do corpo, que pode ser importante mesmo para a consulta e para o psicólogo, mas há outras pessoas que de facto o online é suficiente. Há diferenças. Vocês sentem problemas quais são os vossos problemas no início
de carreira agora? Eu acho que há um principal problema, que é saímos da formação, saímos da faculdade e não temos muita experiência e, portanto, aquele receio inicial de começar, que eu acho que é comum a grande maioria das áreas, mas acho que em psicologia, não havendo tanta experiência por uma questão de ética profissional, acho que isso é mais forte, no sentido em que há muitos receios que vêm porque nós aprendemos muita coisa na teoria e às vezes só conseguimos perceber na prática, e acho que há esse receio de, ok, o que é que de facto faz de nós psicólogos, o que é que me vai distinguir, o que é que eu posso ou não fazer. Claro que há um código deontológico que nos guia e que nos orienta, mas há muita coisa que só na prática conseguimos perceber, e portanto perceber o que é que somos nós e o que é que nós enquanto pessoas e nós enquanto psicólogos. Portanto, esta fronteira, conciliar as expectativas da teoria com a realidade e colocar as questões na prática, acho que isto são algumas dificuldades com que nos podemos deparar. Sim, há sempre aquele paciente que chega e diz: mas você é tão novinha. É verdade. Como é que me vai perceber? Exatamente. Tiveram casos desse género? Como é que vocês reagiram a estas primeiras vezes? Sim, é muito comum, e também ao conversar com colegas sinto que isto acontece a todas nós, essa reticência do cliente a ter um psicólogo tão novo, não é? E, portanto, mesmo eu já não sendo estagiária, ainda vou sentindo menos, mas ainda vou sentindo alguma reticência inicial, principalmente antes da consulta, quando vem a minha imagem no site e veem que eu tenho uma cara nova, e eu compreendo isso, não é? Compreendo a reticência, porque muitas vezes as pessoas chegam à consulta com muita angústia, muito sofrimento, muitas vezes há muito tempo, e, portanto, é normal terem uma urgência muito grande, e existe a crença de que com mais experiência e mais velho terá mais facilidade em compreender-me. E, portanto, eu respeito esse lado. Mas vocês têm formação, é preciso explicar isso, não é? Eu respeito esse lado, mas é importante também que o outro, não é? Que o cliente compreenda que, apesar da experiência ser muito importante, nós temos formação, estudamos muitos anos, não é? Portanto, no mínimo 5 anos na universidade, fora as formações que vamos tirando, fora a supervisão que temos também, não só ao longo do estágio, mas também depois, não é? Portanto, ao longo de toda a vida nós somos acompanhados e supervisionados, e todas essas componentes importantes, e continuamos a estudar para sempre, e, portanto, compreendo a insegurança, mas acho que após uma primeira, segunda sessão, acho que essa... Acho que, se calhar, em certos casos, o investimento até é diferente, não é? Porque exatamente, quem termina ou quem está no início de carreira investe mais, dedica mais, quer dizer que... Tem mais tempo, está menos cansado, sim, não é? Talvez, portanto, não é por falta de investimento nem por rigor profissional. Exatamente. Não é? E depois trabalhamos sempre em rede, é importante que... Exatamente, sim. Não é? As reuniões de intervisão, exatamente. Não só entre psicólogos, mas também muitas vezes psiquiatras e nutricionistas que nós temos na nossa equipa, e, portanto, toda essa rede acaba por ser importante para vermos a pessoa de uma forma mais integrada, não é? Com todas as suas componentes, e, portanto... sinto que essa insegurança do outro pode ser facilmente quebrada com uma consulta e uma conversa connosco. E muitas vezes as pessoas que acabam de sair da faculdade podem ter abertura para outras questões, para temas que agora estão a surgir, sejam as questões ambientais, que trazem as opções alimentares mais recentes, sejam as questões de género. E, portanto, que as pessoas... As questões também do online, não é? Sim, exatamente. Das redes sociais, não é? A questão da autoestima, da imagem, claro. A questão da facilidade de lidar com essas questões. Tema que aparece muito quando os gostos é que não sei quem meteu e porque é que... Sim, exatamente. E que nós enquanto jovens, estamos mais... Não quer dizer que as pessoas mais velhas não possam também estar a par de todas essas novidades. Mas é mais intuitivo. É mais intuitivo e temos uma realidade também mais aproximada, não é? E, portanto... tem sido bom nesse sentido. São leituras diferentes, não é? Sim. Que dicas é que vocês poderiam deixar para os vossos colegas que estão agora a pretender iniciar carreira também? Podemos começar talvez pela parte da procura, e, portanto, aí as questões mais práticas e mais burocráticas, como, por exemplo, o currículo,
se calhar ser mais centrado e o currículo ser mais específico para aquele cargo que vocês estão a concorrer, neste caso para a Psicologia, o sítio onde estiverem a candidatar, seja uma associação, seja um gabinete privado, adequarem a isso, portanto, que formações podem ser pertinentes para esse sítio para o qual se estão a candidatar. Portanto, formações específicas, ser sucinto, muitas vezes, e quando estamos à procura e a vontade é tanta de conseguirmos um local que colocamos todas as formações que já realizamos e pode não ser, às vezes, pertinente, e portanto ser sucinto, condensar a informação que pode ser importante. Se tiverem a oportunidade de se deslocar presencialmente aos locais, pode ser importante. Fazer cartas de motivação, portanto um e-mail dirigido especificamente àquele local pode ser uma coisa que pode fazer diferença logo no primeiro contacto. Sim. Após o estágio iniciar e depois dessa procura que até pode ser bastante frustrante, não é? Acho que o mais importante é não a par, obviamente, da constante atualização, do estudo e da supervisão, obviamente. É importante termos confiança no que estamos a fazer, a nossa formação, porque muitas vezes surgem inseguranças e mostrar confiança em consulta acaba por ser importante. Confiem em vocês, basicamente é uma dica importante. Obrigada. No próximo trabalho, próximo tema, será o que é uma primeira sessão de psicologia, no gabinete de psicologia e não só. O que é ir uma primeira sessão de psicologia? Obrigada. Obrigada. Até à próxima.